sairá a seduzir as nações. Vamos ouvir o Espírito falar. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo número 20, versículos 7 e 8. Na minha Bíblia está na página 307, se você está aí com a sua espada de dois gumes, sua Bíblia sagrada, ela é para ser trazida à igreja, não é para ser jogada numa prateleira, para ficar empoeirada, ela é para ser trazida, é para ser ouvida, é para ser praticada, porque a Bíblia diz que temos que ser ouvintes, praticantes, operosos praticantes, para que a nossa vida seja bem sucedida. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: quando, porém, se completaram os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. E o número desses é como a areia do mar. Que esta palavra abençoe todos os corações. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, a Deus toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Estamos reunidos nesta noite, estamos com o coração sensível, Pai. A minha parte, a parte que me cabe como pregador há quase 44 anos, eu nutro um amor e uma paixão pela palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus, eu como a palavra de Deus, eu vivo a palavra de Deus. A minha vida é fruto, Senhor, do que esta palavra poderosamente operou na minha vida. Sou o que sou pela graça e pela palavra. A palavra é transformadora, a palavra é vida e abundância. Por isso, Senhor, fala-nos através das minhas cordas vocais, da minha mente, de toda a minha vida, a minha alma, que esta palavra agora se torne tão expressiva na vida de todos, através dos meus lábios, Senhor, em nome de Jesus. E o povo do Senhor diga amém, amém e amém. Muito obrigado, doutor Carlos. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos de Deus, noiva de Cristo, você que é uma pessoa tão preciosa aos olhos de Deus. Gente, se você tivesse ideia do quanto Deus te ama, você nunca teria nenhum pensamento negativo na sua vida. Se você tivesse ideia de como Deus cuida de você, você nunca diria, a vida é chata. Não, Deus ama você, Deus cuida de você. Deus tem maior interesse em você do que você mesmo em sua vida. Você é um eleito de Deus, é uma pedra viva, você é um predestinado em amor, você é selo do meu apostolado, você é meu filho na fé. Meus irmãos, o apóstolo São João, que Deus deu a graça de trazer a maior revelação que poderia existir dos céus à terra, João, um apóstolo sensível, estava na ilha de Patmos, num domingo, no dia do Senhor, quando um anjo recebeu de Jesus uma mensagem e passou a vida de João e disse: escreve isto que vais ver, do que já aconteceu, do que está acontecendo, do que irá acontecer no futuro. Escreve e envia isto para as 7 igrejas. Vemos aqui João, o apóstolo, hoje, expressando reiteradamente a duração de um tempo que nós conhecemos já, que a Bíblia chama de 1000 anos. No versículo 7 diz isto:
Quando, porém, se completaram os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então, nós já mencionamos aqui nos versículos 2 a 6, se você se lembra dos estudos anteriores, diz: ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então, quando se completaram estes 1000 anos, há uma cláusula aqui temporal, futura e indefinida, é um advérbio de tempo, diz: quando se completaram. Isso significa o quê? Esse quando, este advérbio de tempo, é um tempo chamado tempo de Deus. E diz que no tempo de Deus, Satanás será solto. Já aprendemos que esse tempo se chama o milênio. Então, cumpriram-se os 1000 anos e Satanás será solto. Então, eu quero que a igreja saiba, e isto você tem que entender com olhos da graça de Deus, que Satanás será solto quando o Senhor o libertar. Neste momento, nós estamos vivendo esse milênio, que é o tempo em que Satanás está numa prisão. E você veja que isto é tão importante você saber, que a prisão que Deus chama de Hades, ou abismo, é algo tão importante para a igreja. E você saber que Deus teve um propósito de prendê-lo. A igreja de Jesus, tradicionalmente, diz assim: Satanás está ali atrás daquela cadeira, Satanás está ali atrás. Você sabe, os crentes vivem dando honras e glórias e dando poder a quem não tem poder. A igreja tradicional vive dando uma onipotência a quem não tem onipotência, uma onisciência a quem não tem onisciência, uma onipresença a quem não tem onipresença. Então eles dizem assim: ué, Satanás está agora em Portugal, Satanás está em África, como se Satanás fosse onipresente. E o único onipresente da Bíblia é Jesus Cristo. Os crentes dizem que Satanás chegou e conseguiu identificar o que estava na minha mente e no meu coração. Amado, o único que é onisciente, tem saber sobre tudo, é Jesus Cristo. O único que é onipresente, está em todos os lugares, onisciente, sabe de tudo, onipotente, tem poder sobre tudo, se chama Jesus Cristo. Pastor, e onde está? Vamos voltar lá no capítulo 20, versículo 6. Quando se completarem os 1000 anos, ele será solto. Quando? Ele não disse em 2018 será solto. Quando se completarem os 1000 anos. Significa então que neste momento, onde está Satanás? Satanás está no abismo, no Hades, e só a soberania do Senhor o soltará. Porque Deus teve um propósito de prendê-lo. Por quê, apóstolo? Diz o versículo número 3: lançou no abismo. Lançou ou não lançou? Lançou. Eu quero muito que você tire da sua mente esta estrela que a igreja tradicional da lei criou. Você sabe que existem igrejas, ministérios, e nós respeitamos todos os ministérios, mas que têm um equívoco muito grande, porque eles dizem assim: sexta-feira nós vamos fazer uma reunião para tirarmos Satanás da vida dos crentes. E a Bíblia está dizendo que Deus o lançou no abismo, fechou, pôs um selo sobre ele. E a pergunta é: fechou, lançou e selou? Ou isto aqui é conversa fiada? Selou, lançou, fechou e selou. Significa que a força de Satanás foi o quê? Amarrada. O mais valente amarrou o valente. Quem é o mais valente? Jesus.
Você sabe, bispo Neizinho, até eu entender isto, eu gastei a minha vida, e os irmãos mais antigos da igreja sabem, o tempo que a lei estava no nosso ministério, nós gastamos os cultos libertando pessoas de demônios e do diabo. Gastávamos horas e horas, sai, e eu entendi que isso era uma grande mentira de Satanás. Onde está Jesus, não pode estar outra presença. E quem tem Jesus não pode ter outra presença. A Bíblia diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Então você dizer a um crente que ele tem um demônio ou tem o diabo, isto é uma heresia. Porque a Bíblia diz que o Senhor lançou no abismo, fechou e selou. E por que Deus fez isso? Qual era o propósito de Deus? Para que ele não enganasse as nações. Você sabe que eu gosto muito de falar sobre esta questão, para você ter um entendimento que às vezes as pessoas dizem, sim, mas havia uma filha de Abraão que Satanás a mantinha encurvada, ou manteve encurvada durante 18 anos. Se você for aos livros que dizem isso, os livros históricos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ali Jesus ainda não tinha morrido, ainda Jesus não tinha ido para a cruz, não tinha derramado seu sangue, não tinha ido para o túmulo e não tinha ressuscitado. Então ali estava se vivendo o quê? O tempo de quê? Da lei. Jesus veio para cumprir a lei. Logo, Satanás era o acusador, entrava nas pessoas, tentava Jesus, mas ali ainda não tinha se completado a obra. E quando Jesus naquela cruz disse, tudo está consumado, estava consumada a vitória sobre Satanás, sobre o pecado, sobre o inferno, sobre tudo o que é maldição, estava consumada, amado. Então a igreja precisa tirar o foco de Satanás para colocar o foco em Jesus. Eu não posso vir à igreja com medo de demônios. Eu não quero servir a Deus com meu dízimo, porque o Satanás pode entrar na minha vida. Você sabe que há muitos lugares, se você tirar o inferno e Satanás, a igreja fecha. Porque a igreja não é de Jesus, é a igreja que só se prega sobre Satanás e o demônio. Então, nós precisamos de entender que Deus o prendeu com um propósito, que não enganasse as nações. E essa é a principal atividade do inimigo, quer dizer, ele está limitado. A palavra grega é katargel. O Senhor o amarrou, o limitou. Ele não pode entrar na nossa vida, mas ele tem uma arma. E esta arma dele está ativa, chama-se o engano. E é aqui que a igreja tem que abrir os olhos. É aqui que se envolve o falso profeta. É aqui que as nações são seduzidas. Porque João 8,44 diz isso. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então a mentira do inimigo diz que seduz as nações. Você tem uma ideia, quais são as áreas de atuação que o inimigo seduz as pessoas? Além do engano, distorcendo a palavra, ele usa cartas de tarô, ele usa búzios, ele usa o ocultismo, ele usa a sedução e a mentira do mundo. Eu volto a dizer, amado, tem gente que para chegar hoje aqui à igreja foi uma luta tremenda. Porque como ele não pode ter acesso à nossa vida, como não pode entrar como entrou naquela mulher encurvada durante 18 anos, como não pode mais agora chegar diante do trono e acusar Jó, o que Deus fez na cruz? O
Cátarge o amarrou, o limitou. Mas ele está em atividade com o quê? Com os dardos da mentira, com a sedução das filosofias, com os ensinos vãos, com a sutileza deste mundo, com a lógica deste mundo. Ele usa essas armas. Então, diz Apocalipse 28, sairá, eu vou ler o 7 de outra vez, quando porém se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Quando é que será solto? Quando Deus determinar. Isto é um advérbio de tempo. Quando Deus determinar. Quem é soberano é Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Ele será solto quando Deus determinar. Mas neste momento ele está em prisões. Ele está, diz a palavra do Senhor, no abismo, fechado, lançado e selado. E qual foi o propósito? Ele disse, ele vai ser livre porque ele vai sair a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Então vamos lembrar a igreja que ele é mentiroso, é pai da mentira, nele não há verdade, ele é o máximo da mentira, e os seus desígnios e motivos são sempre perversos. Logo que ele conquista a confiança de alguém, ele faz o mal. Você conhece a história do escorpião? Escorpião é escorpião. A intenção do escorpião é matar. Ele tem um veneno que quando ele ferra o veneno em alguém ou noutro animal, o animal paralisa e morre. Porque é a natureza dele. E diz a fábula que um dia o escorpião queria atravessar um rio. E ele não sabe nadar. E apareceu um sapo gigante. E ele disse, companheiro, tudo bem, você pode me levar, por favor, ao outro lado, porque eu tenho um compromisso daquele lado ali. E o sapo olhou para ele e disse, oh, não, escorpião, você tem um veneno, você vai me matar. Ele falou, não, eu só preciso de uma carona. Então o sapo disse, palavra dada, palavra cumprida, legal, então vem. Botou ele nas costas e o sapinho foi. Quando chegou do outro lado, o sapo disse, salta. E ele vai e ferra o pescoço do sapo. Inocula nele o veneno. E o sapo, prestes a morrer, olhou para cima e disse, poxa, mas você tinha prometido que não ia me matar. E ele disse, é a minha natureza. Eu não mudei. Eu sou escorpião. Então, a natureza do inimigo é essa. Ele ganha a confiança das pessoas. Quantas pessoas vão a cartomante? E o diabo lança 1, 2 mentiras e a pessoa acredita, e logo que ela fica dependente das cartas, ele mata, rouba e destrói. Porque é a natureza dele. A natureza é mentirosa, é enganadora, é sedutora. Então, as cartas de tarô, os búzios, a leitura de mãos, a quiromancia, contato com mortos, ocultismo, trabalhos, sacrifícios, tudo isso chama-se a sedução do diabo. Então ele mesmo, aquele que era Lúcifer, a brilhante estrela lá que foi expulsa do céu, esse não tem poder, está lançado no abismo e selado. Mas ele está em atividade através das mentiras e dos enganos, dos dardos inflamados da mentira e do engano. E nós, a igreja de Jesus, temos que saber disso. Aquela tentação diz, o que o horóscopo diz? Isto é uma sedução. Você não precisa de horóscopo, você não precisa acender vela, você não precisa andar com uma guia no pescoço, porque você tem a luz de Deus aqui. Aqui você tem segurança. Ouça, se você acreditar na palavra de Deus, se a fé que é ministrada através da palavra entrar em seu coração e se firmar dentro da sua vida, você será uma rocha indestrutível nesta terra. Eu vou fazer 40 anos de pastor. Quase 43 anos de pregador. Todas as formas
de astúcia, de sedução, já bateram na minha vida. Eu sei como é que ele é mentiroso. E até uma irmã me disse, ele é sujo, apóstolo, muito. Porque é enganador, é sedutor. Então, nós precisamos de estar atentos com estas verdades. E a razão, porque o Senhor trouxe de volta o estudo do Apocalipse à nossa igreja, é para podermos entender estas verdades, estes mistérios que estão ocultos aqui dentro da palavra. Às vezes uma pessoa diz, mas eu tenho um trevo de 4 folhas guardado na minha carteira. Você tem aí uma sedução do inimigo. Pastor, vovó me deixou uma estatuazinha, um ídolozinho de São Judas Tadeu, e eu guardo aquilo lá no fundo do meu baú. Você está dizendo ao inimigo, inimigo, você tem permissão com a sua mentira de dominar na minha casa. Então Jesus disse, você precisa conhecer o quê? A verdade. Ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu dou graças a Deus do dia em que eu fui liberto da idolatria romana, da superstição romana, de todo esse engodo espiritual que está atrás da idolatria, mano. É uma sedução. Então no Apocalipse 12, 9 ele disse, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que chama Diabo Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. O sedutor. 13, 14 do Apocalipse diz, seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Seduz. Você está entendendo o peso desta palavra sedução? Deus não seduz, Deus convence. Deus ama. O inimigo seduz. Ele é serpente enganador, ele seduz. E nós precisamos estar atentos a isso. 19, 20 de Apocalipse diz, mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e que eram adoradores da sua imagem. Seduziu. 2 Tessalonicenses 2, 9 diz, ora o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com poder, sinais, prodígios da mentira. A mentira seduz. Você sabe que quem tem a oportunidade de estudar um pouco psicanálise, sabe que existe uma manifestação em algumas pessoas que se chama mitomania, a mania da mentira. E há pessoas que mentem, e mentem, porque elas têm a mitomania, eles têm a mania da mentira. E às vezes constroem uma situação que para eles é verdade, é verdadeira, mas é uma mentira. E há pessoas que vivem da mentira. Uma pessoa que vive da mentira, ela é do diabo. Ela é serva do diabo. Por isso Jesus disse, você conhece a verdade, e a verdade te liberta. E uma das coisas que Deus libertou da minha vida, não foi só a forma de falar, porque na nossa cultura portuguesa as pessoas dizem palavras obscenas como se fosse pão com café. Mas me libertou da mentira. O Senhor disse, para você ser um pastor, você tem que ser uma pessoa da verdade. Custe o que custar, doa a quem doer. Por isso eu não tenho problemas de pregar sobre qualquer assunto na igreja, porque eu não estou preso à mentira. E nunca fui seduzido por nenhuma das iscas, dos baites que o inimigo lançou. Você sabe, a nossa igreja poderia ser a igreja mais rica do Brasil. O inimigo 3 vezes me seduziu com organizações de lavagem de dinheiro, branqueamento de capitais. Vamos trazer dinheiro de Roma, vamos injetar na igreja, a igreja não paga imposto, depois o senhor retira 65%, fazemos um contrato de gaveta, 35% para a igreja, 65% para a organização, e nós vamos lavar dinheiro. Diz, não,
Satanás, você está repreendido. Eu vou viver da fé. Eu só acredito na fé. E vou lhe dizer que às vezes nós passamos um perrengue violento aqui na igreja para os nossos compromissos, rádio, televisão, internet, satélite. Às vezes não conseguimos pagar, tem que ser na outra semana. E eu não me deixo seduzir por propostas que levam à morte. São sedução. Deus não seduz ninguém. Você não está aqui seduzido por ninguém. Você está convencido pelo Espírito Santo de que você tem que ser fiel na igreja. E que a igreja tem que ser o foco da sua vida. Então, diz que o iníquo tem eficácia de Satanás com poder, sinais e prodígios da mentira. Uma vez eu falei com uma esposa do irmão e ela me disse, o meu marido não rouba, não mexe em dinheiro, mas ele é mentiroso. É muito difícil lidar com a mentira. Pelo menos no meu caso, eu tenho muita dificuldade de lidar com a mentira. Porque a mentira é a arma sedutora do inimigo. Então, nós precisamos de entender que não dá para fingir que somos crentes. Porque quem finge que é crente, o inimigo seduz. Nós precisamos lembrar que esta sedução e engano não é apenas para o Brasil. Diz o versículo número 8 de Apocalipse, que ele vai seduzir as nações nos 4 cantos da terra. E Deus usou 2 expressões, Gog e Magog. Gog e Magog, do original quer dizer, todas as nações que são adversárias de Israel, todas as nações que são adversárias do Messias, todas as nações que são adversárias das igrejas cristãs, chamam de Gog e Magog. E diz que a sedução é sobre Gog e Magog. O diabo não seduz um filho dele, já é filho dele. A coisa mais importante que o diabo poderia fazer nesta igreja, sabe qual era? Que eu caísse numa sedução dele. Ou que você caísse numa sedução dele. O inimigo não gosta que eu esteja aqui. Ele não gosta que você venha à igreja. Ele odeia você. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Porque ele sabe que você, quando está na igreja, você está debaixo da proteção de Deus e você não é mais enganado por Satanás. Porque ele diz que ele vai seduzir as nações, os 4 cantos da terra, Gog e Magog, para uma peleja, para uma batalha final. E ele diz que são tantos como a areia do mar. Será o último intento contra o Messias e o reino de Deus. Depois disto, ele vai ser julgado definitivamente e jogado, conforme diz Apocalipse 20:10. Olha lá, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago do fogo e do enxofre, onde já se encontra não só a besta, como um falso profeta, e serão atormentados dia e de noite pelos séculos dos séculos. E eu quero que você saiba de uma coisa importante. Assim como o cristão, quando morre na sua carne, é levado pelos anjos ao seio de Abraão e conscientemente desfruta da presença de Deus, de gozo eterno. Ele disse, eu vou preparar-vos morada. Assim como o crente, quando morre em Cristo, ele é levado ao seio de Abraão e conscientemente o seu espírito vive eternamente. Diga, eu creio nisso. Aqueles que são seduzidos e morrem adorando a besta vão estar atormentados dia e noite para sempre. Então nós temos aqui 2 situações muito importantes. Quem é de Jesus viverá eternamente feliz na presença do trono. Quem é seduzido e faz parte da outra semente e do outro lado das trevas, conscientemente será atormentado dia e noite. Dia e noite. Então, meus amados, Apocalipse 17:14 disse, pelejarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá,
pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Agora, importante para nós, abra agora os seus ouvidos espirituais e leia com o seu apóstolo. Vencerão também os chamados, os eleitos e os fiéis que se acham com Ele. Você é um vencedor, meu amado. Os chamados, os eleitos, os fiéis, os que se acham com Ele. Então nós não podemos servir a Deus de lábios. Nós não podemos servir a Deus de aparência. Mas o nosso coração convertido, regenerado, que não se envergonha do Evangelho. É assim que Deus quer que o sirvamos. Este país precisa de Jesus. Este país precisa da igreja de Jesus. Saiba de uma coisa, o equilíbrio de uma nação é a igreja de Jesus. O equilíbrio da nossa vida é a igreja de Jesus. É a palavra de Deus. Então, nós não podemos servir de lábios, amado. Não podemos servir de aparência. Mas um coração convertido, regenerado. E é o que eu queria agora, nestes 5 minutos finais, falar sobre isso. Tito 3, 5 a 7. Olha que palavra. Olha a bênção desta palavra, pastor Túlio. Não por obras de justiça praticadas por nós. Ou seja, Deus não salva porque eu sou bom ou não sou bom. Deus salva por sua misericórdia. Quer dizer que o que eu faço ou não faço não interfere no coração de Deus para a salvação. Ele diz, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, a sua misericórdia. Amados, eu dou graças a Deus, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Esta madrugada tínhamos um grupo grande orando com o apóstolo, e mais uma vez as misericórdias do Senhor se renovaram. Diz que, segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou. Então nós somos salvos por Ele, por sua misericórdia, sua graça. E Ele disse que, mediante... Olha, presta atenção agora. Aqui há outro equívoco da lei. Diz que é mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O que a tradição diz? Não, você é um pecador, mas eu vou levar você a um batistério, ou um tanque de água, ou numa praia, e ali você vai mergulhar pecador e vai vir salvo. Isso não é verdade. Você entra pecador seco e sai pecador molhado. Porque diz que quem salva e lava, e regenera, e renova, é o Espírito Santo. E quem é o Espírito? O Espírito é o Senhor. Então diz que quando nós confessamos a Jesus por sua misericórdia, Ele veio, nos salvou, soteria, da palavra original grega, soteria, salvação, e diz que foi a sua misericórdia, não foi o meu livre-arbítrio, foi a sua misericórdia. Ele salvou e lavou mediante o poder regenerador e renovador do Espírito Santo. Amado, só é salvo se a pessoa é regenerada e renovada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo faz uma obra tremenda na nossa vida. Aquele coração duro, e eu conheço algumas pessoas que aqui estão, com muito amor tenho por elas, e conheço como era a vida pregressa delas, era um coração de pedra, como eu tinha coração de pedra e todos tínhamos. Mas diz que a palavra é como um martelo. Ele vai e esmiuça a pedra. E Deus arranca o coração de pedra e coloca um coração sensível de carne. Lava e regenera. Por isso, meu irmão, minha amada, essa é a grande obra de Deus na nossa vida. Aqui não tem interferência do homem. E agora o que disse Paulo? Paulo disse, quem está em Cristo, quem é salvo,
quem foi regenerado, quem foi renovado pelo Espírito Santo, quem está em Cristo é uma nova. As coisas velhas já, tudo se fez. Então significa que eu não tenho mais passado. Às vezes o inimigo vem e diz: mas você, em 1968, você tem que dizer: eu não tenho passado. Porque essa obra de lavar, regenerador e renovador é a obra potente de Deus na nossa vida. O indivíduo pode ser um homem agressivo, mal educado, sem escrúpulos, pecado, na lama, no fundo do poço. Quando o Espírito Santo renova, regenera, ele se torna um santo diante de Deus. E é muito importante você saber que você não tem mais o seu passado. Nada que te acuse. E se alguém tentar acusação, é Deus quem te justifica, meu amado. É como uma criança. A criança, quando nasce, a obstetra fez a cirurgia, ou nasceu de parto natural, ela pega o bebê e o bebê não tem passado. Quem está em Cristo teve o seu passado apagado, tudo se fez novo. Então não adianta uma pessoa chegar e dizer, antes da tua conversão: eu te conheço muito bem, agora você diz que é crente, né? Agora você é santo, mas você, quando era meu colega, fumava, bebia, cheirava. Amado, não tem nada disso diante de Deus. Tudo se fez, diga novo, tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. Agora o versículo número 6, ele diz que ele derramou o Espírito Santo sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Diga: Jesus Cristo é o meu Salvador. Diga: eu sei que em mim não há bem algum, na minha carne não há capacidade de crer e de ser salvo. Diga então: foi preciso que Jesus viesse à minha vida, o Espírito Santo me lavasse, regenerasse, e eu hoje posso dizer que eu sou salvo. Você pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus. Então, por meio de Jesus. Aleluia. E agora vem o versículo que eu entendo que é chave na vida espiritual. Olha aí: a fim de que, por misericórdia, lavados, regenerados, renovados pelo Espírito Santo. Quer dizer que não houve livre-arbítrio, nada, zero. Foi Deus quem fez. Sim, mas Deus usou uma senhora lá em Portugal para falar de Jesus, e uma senhora lá em Angola, na sua terra. Sim, Deus usou. Mas quantas pessoas você já tentou falar de Jesus que te viraram as costas? Não eram da salvação, tropeçaram na palavra. Então nós podemos ser instrumentos de Deus, mas no final das contas, quem chega lá ao coração, lava, regenera e renova e justifica por graça é o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Quer dizer, quem tem Jesus tem a vida eterna. Por isso é que ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresça não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta garantia tem que ser selada no teu coração para sempre. Você foi justificado por graça. Você não foi justificado, você merecia, que era bom, porque vovó, porque uma senhora amiga. Eu estou aqui, não foi porque uma senhora, graças a Deus, pela minha mãe na fé, que pacientemente ia ao hospital militar todos os dias, levava a palavra, levava carinho, levava bolinho, levava carne assada, levava iogurte. Minha mãe querida na fé, irmã Henriqueta, bispa em Portugal. Mas estava limitada. Quem foi lá no meu coração e trabalhou no meu coração, amado,
lavou o meu espírito, justificou por sua graça, foi o Espírito de Deus. E eu posso lhe dizer que, justificado por graça, nós somos herdeiros de Deus. Herdeiro de quê, apóstolo? De tumor, de câncer, doença, bico de papagaio, problema de coluna? Não, amado. Você é herdeiro da promessa. Aquilo que Abraão viveu, você tem direito de viver. Você é herdeiro da prosperidade, você é herdeiro da abundância, você é herdeiro da saúde, você é herdeiro da felicidade, do bem-estar, da alegria de vida. A vida cristã não é um funeral. A vida cristã é de celebração a Jesus Cristo, amado. Celebração a Jesus. Glória a Deus. Então, justificados por graça, diga isto: eu sou justificado por graça. Ele selou para o dia da redenção. Alguém pode tirar este selo? Não. Diz que nos tornamos herdeiros. Aleluia. Eu quero que você comece a se ver como um herdeiro de Deus. Você é capaz de imaginar em sua alma isto? A Bíblia diz assim: aquilo que o homem imagina em sua alma é aquilo que ele é. E eu quero que você agora comece a imaginar, a chamar a sua mente, ao seu coração. Você é um herdeiro de Deus. Você tem a marca da vitória. Você é um vencedor. Você é próspero. Você é abundante. Você é rico. Você é feliz. Você é saudável. Você é um espírito com Ele. Você é justificado. Você é um herdeiro. Você tem a vida eterna. Aquilo que o homem imagina em sua alma. Você sabe que às vezes as pessoas, estou terminando, às vezes as pessoas pensam que os membros desta igreja são vaidosos. Porque dizem assim: está na Bíblia, eu creio. Você sabe que Deus sempre quis um povo que fosse capaz de dizer isso: está na Bíblia, eu creio. Então não há nenhuma vaidade, é fé. Ah, mas eles se acham. Nós não nos achamos nada, nós somos o que somos pela graça de Deus, meu amado. Eu queria terminar voltando a esse pensamento. Aquilo que o homem imagina em sua alma. O que você se imagina? Há pessoas que dizem: oh, eu não vou conseguir, eu não sou capaz, eu sou infeliz, eu sou doente. É isso que se imagina em sua alma, é isso que você é. O que o Espírito faz? Lava, regenera, renova, justifica, torna você um herdeiro para que você se veja como Cristo te vê. E se você conseguir se ver como Cristo te vê, então hoje você tem a certeza de que você é um herdeiro de Deus, com direitos adquiridos diante de Deus. Não há doença que possa prevalecer na tua vida. Não há crise que você não ultrapasse. Não há impossível que você não vença. Não há situação nenhuma nesta terra que possa te envergonhar, porque em vez da vergonha, Deus prometeu dupla honra. Então receba no seu espírito o convencimento de Deus que você é o que a Bíblia diz que você é, para o que Deus te criou. Receba essa palavra e diga comigo: amém, amém e amém. Com lindo aplauso, amado. Graças a Deus. Curva a sua cabeça. Pai amado e bendito, o meu espírito está em júbilo. Há uma alegria inefável dentro de mim, Pai. Há uma certeza, há um convencimento de que estas verdades se tornam tão firmes no coração do teu povo. Tão firmes, Pai, que ninguém mais será capaz de derrotar você. Nenhuma enfermidade será capaz de jogar ao chão.
Se o inimigo vier por um caminho, ele tem que fugir por 7. Contra a tua vida não vale encantamento. Você é o herdeiro de Deus. Você tem a bênção de Abraão na sua vida. Você é mais que vencedor. Todo pensamento negativo, toda sedução, todo espírito contrário a esta verdade estão agora debaixo dos nossos pés. Estão bloqueados, interceptados e derrotados pelo poder da palavra. O teu espírito é livre. A tua mente é saudável. Teu corpo é templo do Espírito Santo. Desfrute destas verdades. Em nome de Jesus, Pai. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Vamos preparar a ceia do Senhor. A Deus toda a glória. Se assenta sobre o trono dos céus. Diga ao Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, som de trovão, luzes de lâmpada. Louvores e honra, louvores e honra, força e poder para sempre, ao único Rei, aleluia, eternamente. Ao único Jesus. Santo, 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 glória a Deus, Todo-Poderoso, que era, que é e há de vir. Só Jesus Cristo é o Senhor, aleluia. Com a criação eu canto louvores ao Rei, dos Reis. Aleluia. És tudo para mim, te adorarei. Santo é o Senhor, Pai. Santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor. Eu te adoro, Jesus. Eu te louvo, Jesus. Eu te louvo. Aleluia, aleluia. Glórias, glórias, glórias a Deus. Adorado, exaltado, magnificado e glorificado.
Aleluia, aleluia. Narababa shakaramandarabamarora mandarabashiribiriyandarabalabala. Aleluia. Naquela noite em que o Senhor foi traído, Ele tomou o pão em suas mãos e o abençoou, partiu e deu aos seus discípulos e disse: este é o meu corpo. Amados, o profeta Isaías disse que o castigo que estava sobre nós, a doença, a enfermidade, a maldição, a dor, tudo isso foi encravado na cruz do Calvário. E nós somos livres para servir a Deus e livres para viver e confiantes de que o poder dessas chagas de Cristo continuam atuantes hoje, porque Ele é o mesmo de ontem, de hoje e para sempre. Hoje você vai comer cura, milagres em sua vida. Creia e tenha fé. Quando você comer deste pão depois da oração, esse pão vai fazer exatamente o que as chagas de Cristo fizeram naquela cruz há 2018 anos. Creia nisso. Abra o seu coração para isso. Seja sensível a isso. Em nome de Jesus, Pai. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungidos do Senhor, pelos escravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou, aleluia, Deus, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, aleluia. O Senhor, tendo tomado o pão, abençoou e disse: este é o meu corpo, comei-o em memória de mim. Tenha fé. Este corpo e as suas chagas já nos sararam. Comamos todos até que Ele volte, o corpo de Cristo.
De igual modo, o Senhor, tendo tomado o cálice em suas mãos, o abençoou e disse: este é o cálice da nova aliança. Não mais Moisés, não mais 613 mandamentos, não mais o decálogo, não mais as obras sacrificiais, não mais o pagar o preço, não mais dias de festa, luas, sábados ou comidas. Isto era a sombra dos bens vindouros. Agora é Cristo em nós a esperança da glória. Eu abençoo o cálice e digo: bebamos todos em memória do Senhor. Ele nos justificou pelo sangue do Cordeiro. Bebamos todos até que Ele volte. Amém, Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Cristo. Se você já entregou o cálice, pode ficar de pé, por favor. Vou sempre te adorar. Elevo-me. Levante as suas mãos para os céus. Vamos terminar este momento, amados, deste mês que será inesquecível. Será um mês extraordinário, amado. Receba no seu espírito, como herdeiro de Deus, o melhor dos céus para a sua vida. Em o nome de Jesus, Pai. Glória a Deus. Se é o Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Foi liberada a palavra de vitória para a tua vida, liberada a palavra de prosperidade, liberada a palavra de saúde, liberada a palavra de milagre em tua vida, em nome de Jesus. Um mês inesquecível. Aleluia. Senhor, levante suas mãos para os céus. Obrigada, Senhor, porque nós cremos, Senhor, naquele que é Rei de Reis, Senhor de Senhores, Senhor. Nós cremos, Senhor, que Tu nos guarda e o inimigo nunca nos toca, Senhor. Porque nós somos Teu povo, Tua propriedade, somos exclusivos Teus, Senhor. Por isso que saímos dessa noite, Senhor, certos de que todas as coisas boas, todas as coisas que produzem vida e esperança, Senhor, Tu irás derramar sobre as nossas vidas, Pai, nesse mês de novembro, Senhor. Recebemos um mês abundante, Senhor. Recebemos um mês onde veremos milagres, Senhor, porque Tu és fiel para cumprir a Tua promessa, Senhor. Dá ordem, Pai, aos Teus anjos que nos levem em paz. Guarda-nos, Senhor, livra-nos de todos os males, Senhor. Quem entrou aqui temeroso de alguma situação, que saia daqui fortalecido, porque a resposta da vitória já chegou, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada e espere o melhor de Deus nesse mês, em nome de Jesus. Graça e paz.